Então, nós vamos começar a olhar esse capítulo dos 8 passos devagarinho. Então, eu pensei de trabalhar 2 passos em cada encontro. Vamos ver se 2 dá, né? Então, eu pensei de trabalhar o passo do crer e o passo do querer. Vamos ao nosso livro? Porque é tão pequenininho, a gente lê junto, tá? Vamos ao nosso livro. Estamos no capítulo 8, Caminhos para a Saúde, para olhar os 8 passos do Buda, mas a gente vai começar com 2 primeiros. Esses 2 primeiros estão na página, no meu aqui, 87, eu acho que é 89 de vocês, isso. Lisane, aí você ajuda ela aqui, ó, para ela poder ver junto com você. Deve ser 8, 9, crer retamente. Começa assim, Buda no passado, tá bom? Buda no passado. Buda no passado. Chegaram. Buda no passado recomendava uma via de salvação em 8 passos, que são indispensáveis para a iluminação pelo amor e a plenitude pela felicidade. Pergunta que não quer calar. Salvação do quê? Do sofrimento. Pois é, mas vocês tinham que responder sim, papum. A criatura humana sempre crê, até naquilo que nega. Significa que um ateu é incrível, né? Mas ele tem uma fé incrível, né? O seu ato de negar é uma força de crer, que defende com entusiasmo e vigor. A negação, por isso mesmo, é um tipo de afirmação, demonstrando a crença natural ou racional em torno da sua convicção. Ok? Então, a gente sempre crê, seja negando, afirmando, está sempre crendo em alguma coisa. E olha, a gente crê em coisas tão simples. A gente crê, por exemplo, que comer vale a pena, né? Dormir, né? Nós temos certeza que comendo a nossa barriguinha vai ficar ok, que a gente vai ter, que a gente vai crescer, que a gente vai ter força, não é? Não. A gente crê também que quando dorme descansa, não é? Então a gente crê nas coisas mais básicas. Então, na verdade, todos nós temos fé. Você pode até achar a sua fé fraca, mas que você tem. A sua fé pode se encontrar retraída, pouco expandida, mas ela existe. Porque a gente está sempre acreditando em alguma coisa. Mas crer retamente, que é o predicado que a gente colocou. Crer, todo mundo crê. Mas o seu modo de crer, a qualidade do seu crer é reto. Vamos ver. É direcionar seu pensamento de forma positiva, edificante, firmando em propósitos saudáveis que favorecem a realização excelente dos postulados nos quais se crê. Essa é uma crença estimuladora que enriquece de beleza e aciona os mecanismos da vida, alterando profundamente o comportamento para melhor e propondo uma vivência pautada na força da sua crença, da sua fé. Diante de todos os enfermos que o buscavam, Jesus era peremptório quanto ao ato do paciente crer nele e na recuperação da saúde. A sua resposta positiva, o que Jesus dizia? Vai, a tua fé te curou. Imagina você, né? Todo desesperado, passando mal e não sei o quê. Aí Jesus põe a mão assim, todo aquele mal-estar passa. Aí você fica completamente, né? Prostrado, né? Com boca aberta. E ele diz, vai que a tua fé te curou. Porque se eu não tiver abertura para receber o amor de Deus, não chega. Bate e escorrega aqui assim, igual se você tivesse vestido de plástico, né? Não chega no seu coração. Então ele está dizendo, essa resposta positiva que Jesus fazia, sua fé que está te trazendo aqui, te fazendo diferente, né?
criava uma reação orgânica. Então, você vê como é que é diferente. Se você chegar no médico, a maneira como o médico fala com você sobre a sua doença, sobre o que está acontecendo, você cria uma reação orgânica positiva. A maneira como alguém fala com você sobre aquilo. Se você é atendido por alguém que meio enfraquecido, vamos ver, vamos fazer uns exames aqui, vamos ver o que dá. Semana que vem você volta, marca aí com a minha secretária e tal. Fica difícil. Então, ele está colocando que uma reação positiva acontece na gente quando a gente escuta isso. A tua fé te cura. Favorável à movimentação da energia bloqueada pelos condicionamentos doentios. Então, olha que bonito que ela está dizendo. Então, aquela energia estava lá na pessoa. O que acontece no passe que Jesus dava e curava as pessoas era mobilizar o que já está ali. Sequelas kármicas propiciadoras de distúrbios degenerativos nas áreas do corpo, da mente ou da emoção. A abertura mental e emocional do enfermo, a certeza de que era possível a recuperação e que Jesus podia consegui-lo, proporcionava-lhe a receptividade necessária ao imediato processo de cura. Não é incrível isso? Assim, a fé tudo pode, pois aciona inexplorados mecanismos íntimos do homem, geradores de forças não utilizadas, modificando por completo a paisagem interna e depois externa do ser. A fé remove montanha, acentua Jesus. Ela é a canalização de todas as possibilidades psíquicas, alterando a ação das forças habituais. Quando se apresenta, estimula a ação e vibra interiormente, gerando energias que vitalizam toda a maquinaria pela qual se movimenta. A crença reta faculta uma visão otimista da vida, que se enriquece de motivações que nada perturba. Sabe esperar, estimula ao prosseguimento da empresa, ou seja, dos procedimentos, né? Mesmo quando as circunstâncias parecem conspirar contra, ocasionando confusão ao projeto abraçado. Então, esse parágrafo aí é legal de sublinhar ou marcar, porque ela está dizendo como é que se caracteriza a crença reta. Todas as conquistas da humanidade tiveram início no ato de crer corretamente, graças ao qual se movimentavam as pessoas, persistindo na execução dos planos mentais transferidos para a realidade objetiva. Ela dá 2 exemplos. Nicolau Copérnico acreditou retamente no sistema heliocêntrico, porque se achava que a Terra era o centro do universo, né? E aí ele mostrou o sistema solar. O Sol está no centro, os planetas giram em torno do Sol. Mas ele sofreu humilhações constantes e lutou contra o sectarismo, intolerância, fanatismo, ignorância, até provar que ele estava com a razão. Cristóvão Colombo, recordando-se psiquicamente das terras que eram desconhecidas da civilização europeia, apesar de desestimulado e ironizado pelas cortes, às quais pediu ajuda, e pelos seus contemporâneos, por crer retamente, descobriu a América, provando que estava certo. Então, ela deu algumas características importantes sobre crer retamente. A primeira é a coisa da persistência, né? Pode ser, vai dar outro. Lido lá, ó. Então, a persistência, você ter calma, entender que as coisas têm seu tempo. Então, não desistir antes de tentar todas essas possibilidades, né? Então, é para a gente pensar como é importante, né? A gente manter a nossa fé, esse nosso acreditar, mesmo que as coisas não estejam agora com todas as pistas claras. A gente precisa também entender isso, né? A gente quer acreditar quando está tudo visível. Aí isso não é fé, né, gente? Isso é só constatação. Fé não é constatação, não. A gente tem fé numa coisa justamente porque ela não é visível. Tem pessoas que falam assim, poxa, mas eu não estou vendo luz no fim do túnel. Você não chegou no meio. Não, mantenha a sua fé.
Vá, continua caminhando. Quando você chegar no meio, vai ver luz no fim do túnel. Porque túnel tem curva, né? Então, chegar no meio, você vai conseguir ver a luz no final. Então, a gente precisa persistir naquilo que... E é claro que a gente está falando aqui, ela está dizendo, persistir naquilo que é positivo. Não é persistir no que é negativo, no que é duvidoso, né? Persistir naquilo que te ajude a sustentar. E o que quer dizer fé transporta montanha, gente? Se você tivesse fé do tamanho de um grão de... Você seria capaz de remover montanha. O que é montanha? Os obstáculos, os desafios. E aí eu queria voltar para a palavra salvação. Vocês sabem por que a gente precisa de salvação? Porque nós temos livre-arbítrio. Formiga não precisa de salvação. Nem girafa. Rinoceronte, então. Não é? Então, quem precisa de salvação? Quem é dotado de livre-arbítrio. Se nós não tivéssemos livre-arbítrio, por exemplo, quando dizem que tudo está escrito, tudo está determinado, não. A reencarnação não tem determinação no sentido de que já está escrito tudo o que vai acontecer. O que a reencarnação tem são as pistas do planejamento reencarnatório daquilo que seria o melhor para o seu crescimento. Mas se você escorregou muitas vezes no mesmo lugar, aquele assunto você nasce com determinação sim. Senão você não vai sair do roda-moinho que você se encontra. Aquele assunto, tá? Não sua encarnação toda. Porque ainda há livre-arbítrio de como você vai viver essa determinação. Tá certo? Entende o que eu quero dizer por determinação? Há algumas coisas na nossa vida que estão determinadas assim. Por exemplo, se você nasce com a cegueira. Tem como você dizer, não, eu não quero ser cego mais não. Não. Isso você não tem como querer. Está determinado já. Mas como você vai viver a sua cegueira, seu livre-arbítrio vai incidir ali. Então, por que a gente precisa de salvação? Por causa disso, nós temos uma liberdade tal que a gente pode se desviar a qualquer momento daquilo que seria o melhor. A gente não vê isso com os nossos adolescentes? A gente diz, o melhor é aqui. Aí o menino vai para lá. Aí você continua, mas o melhor é aqui. Ele é dotado de livre-arbítrio, ele faz mesmo esse ângulo que faz parte do amadurecimento moral. Mas o livre-arbítrio também, ele tem o tamanho do nosso grau de consciência. Então, a gente não tem livre-arbítrio pleno ainda. Nós não temos o mesmo livre-arbítrio, por exemplo, de um espírito de um mundo seguinte, mais evoluído que o nosso. Não é? Porque lá o grau de consciência desse espírito é muito maior que o nosso. Então, o nosso livre-arbítrio, ele tem o âmbito correspondente ao quanto que a gente aguenta, dá conta, né? Então, aqui tem uma margem de acerto e erro que a gente vai, muitas vezes, né, capitular. Por isso que André Luiz, na nossa página de hoje, diz, você errou desastrosamente, ou seja, está dentro da nossa possibilidade do livre-arbítrio a gente errar. O livre-arbítrio não quer dizer que você vai acertar sempre, claro que não. Mas a gente tem um discurso, né? Tem um discurso assim. Eu não vou porque eu tenho medo de errar. Ué, mas você vai errar. Diga. Quando você fala que tem algumas coisas determinadas, justamente no ponto em que a gente já errou muitas vezes, e aí você dá o exemplo da cegueira, como que se explica mais ou menos? É como se essa condição da cegueira, ela tivesse uma explicação nesse karma acumulado? Nesses seus erros acumulados, você lesou tanto a sua visão, que o corpo que você vai reencarnar, ele não tem condição de ser um corpo sadio. Porque para você ter um corpo físico, você tem um corpo espiritual, que se chama perispírito. Ele tem a forma, ele guarda todas as memórias de tudo que você caminhou até então. Então, quando vai chegar um corpo novo, quando você vai começar, né, a reprodução das células lá no corpo da mamãe, né? Começa a se duplicar. A informação que o DNA vai trazer é de lesão nos olhos. Poderia ser lesão em qualquer lugar. Eu dei exemplo aqui de cegueira, mas pode ser uma cirrose. Por exemplo, eu tenho um companheiro, um amigo,
que ele nunca bebeu na vida e nasceu já com cirrose hepática. Então, ele bebeu muito em outra vida. Tem também uma conhecida que ela sabe que teve um suicídio por afogamento. Se jogou na água, morreu assim. Ela tem uma asma brutal. Então, porque ela lesou essa região dos seus pulmões. Então, por que o pulmão vem lesionado? Né? Porque tem aqui uma carga de culpa. Então, ela vem, e se já nasce assim, com asma, já é uma beleza. Já está se recuperando desse débito tão grande, que esse débito é eu comigo, não é com ninguém, não. Não tem um juiz com toga e martelo na mesa, culpado, vai nascer com pulmão ruim. Não é isso, é uma consequência natural. Você não tem pulmão sadio para nascer, o seu está lesado. Então você vai passar uma existência com ele lesado, machucado, até ele poder se curar. Significa que quando desencarna, desencarna curado nesse sentido. Porque você já deixou no corpo todas as marcas dessa história anterior. Né? E assim tudo mais. Transtornos mentais é a mesma coisa. No livro No Mundo Maior, os espíritos que escreveram esse livro, né, que é André Luiz, que é o organizador, mas tem uma explicação muito bonita falando dos transtornos mentais, que começa com rebeldia e desânimo. Assim começam os transtornos mentais. Desânimo. Pessoas constantemente rebeldes ou constantemente desanimadas, constantemente, tá, gente? Não é, todo mundo tem rebeldia ou desânimo, eu também tenho, vocês também, mas constantemente. Conhece aquelas pessoas que são cronicamente rebeldes? Futuro adoecimento mental. E pessoas cronicamente desanimadas. Né? Tudo que você convoca, não, depois, quem sabe, talvez, um dia, procrastina a vida, espera que façam para você, espera o milagre acontecer, espera que alguém venha consertar a sua vida. Fica difícil, né? Você vai deteriorando as suas condições cerebrais, suas condições de pensar bem, agir no bem. Pessoas constantemente com pensamento negativo. Por isso que crer retamente é tão importante. Porque se você não crê retamente, a sua crença é negativa, o que você acha que acontece com os seus neurônios cerebrais? Né? Ele só envia informação ruim, todo dia. Né? Informações negativas, depreciativas. E o mais horrível, desculpa quem gosta, você ligar o jornal de manhã cedo, quando você acorda. Você escuta toda a violência da cidade, 6 da manhã, 7 da manhã. Sabe, assim, que vibração é essa que você se alimenta? Você toma café da manhã escutando isso? Sinceramente, eu te aconselharia ou não ouvir nada ou web rádio Fraternidade. Do que a gente se alimenta? A gente não se alimenta só de coisas, a gente se alimenta de vibração, de palavras, de conversas. Como é que é seu café da manhã? Você escuta o que no seu café da manhã? O que vem junto com o seu pão com manteiga? Né? O que vem junto? Eu escuto a Rádio Fraternidade. Eu pego meu celular, Rádio Fraternidade, e vou tomar um café assim, tomo banho assim, faço minhas coisas assim, para eu entrar numa frequência de alta, né? Uma frequência alta que me ajude nos pensamentos. Né? Então, isso é crer retamente. Então, significa que tudo que a gente faz tem consequência, e tudo que a gente vive hoje tem a ver com o que a gente agiu no passado, mas a gente entra também com informações novas, né, no nosso panorama, né? Isso é maravilhoso de pensar. Então, agora vamos para o segundo passo, que vai se entrelaçar com o primeiro. Então, ela diz assim, crer retamente conduz ao querer retamente. A gente já conversou bastante sobre esse querer, sabe? Mas eu vou aqui retomar uns pontos importantes, porque querer não é a mesma coisa. Ela usou a palavra querer, mas a gente poderia melhorar ela. Então, ela diz assim, que quem crer retamente, né, leva ao querer retamente. Não é isso? Por quê, hein, gente? Por quê?
Por que que isso leva àquilo? Letícia! Exatamente! Porque a gente age de acordo com o que a gente crê. Por isso que é tão importante você crer retamente. Porque se seu crer não for de cunho reto, o seu querer vai ser também negativo, rebelde, desanimado, fraco. Então, pessoas com querer fraco estão com problema na fé, não é? Pessoas que têm um querer débil estão com problema no crer. Quando a gente conversa sobre procrastinação, lembra que a gente já conversou a beça aqui sobre procrastinação? Por que procrastina? É isso, tem uma debilidade da fé. Está faltando essa ligação. E na fé a gente tem ligação com Deus assim 100%, né? Quando a gente tem uma fé reta, né? Uma fé que raciocina, uma fé que não seja cega, né? Diga. Na leitura, acho que da peça, talvez, fala que você tem que pensar antes de agir, né? Não agir impulsivamente, dá um tempinho. Qual é a diferença de procrastinar? De procrastinar e você não decidir sob pressão? Sim. Tem vezes que a gente é obrigado a decidir, não tem outra alternativa, né? Mas quando não for assim, dê-se um tempo para você poder identificar se a sua ação está vindo da sua parte mais madura ou se a sua ação está vindo da sua parte mais imatura. Porque nós temos uma imaturidade moral que a gente não tem noção como ela é grande. E como ela toma frente todos os momentos em que a gente está desatento. Principalmente quando tocam nos nossos pontos frágeis, nossos pontos vulneráveis. Aí a nossa vontade de reagir imaturamente é muito alta. Por isso que ele diz, para, pensa, vê de onde é que está vindo isso. Para você não se deixar levar por decisões da sua criança ferida, das suas raivas velhas, das suas mágoas antigas, né? Hoje eu estava conversando com uma amiga que se candidatou numa chapa, numa entidade. Aí ela contou assim, que foi assim, os grupos conversando, então que tal você, então, ser presidente da nossa chapa e não sei o quê, parará. Ela aceitou, tudo certo. E nós estávamos conversando sobre essa história da chapa, eu perguntei assim, você quer? Você quer isso? Não, você quer? Você quer ou você não quer? Você precisa saber se você quer. Eu já entendi que seu grupo quer. Mas você quer? Sabe o que eu fui reparando? Ela ficou tão feliz de ter sido escolhida pelo grupo que aquilo ficou num lugar muito bom para ela. Aí eu falei para ela, pensa nas consequências de você ser presidente dessa chapa. Vai vir calúnia, disputa de poder com você. Você vai ser criticada nas suas ações, mesmo que sejam ações que eles tanto tempo fomentaram com você, mas você vai ser criticada nesse lugar. Mas também haverão coisas boas. Você vai ter visibilidade, você vai ter alguns poderes que você nunca teve, de realizar coisas que você nunca conseguiu. Mas só você precisa saber. Se botando na balança isso, para você é ok dar esse passo? Então, o seu querer. Então, entende quando é que é? Às vezes vai pela vaidade também. Não, então, porque é muito bom as pessoas me escolherem para ser presidente de algo, não é? Mas o quanto eu acho que dá para eu aguentar esse passo, né? Tem coisas que me se experimentar para saber, não é? Então, eu não duvido que ela vai ser boa nesse lugar, mas eu demorei para escutar dela, eu quero. Entendeu? Eu falei assim, então você precisa fortalecer a sua vontade. Isso. Mas tudo bem, ué. Chega uma idade que dá para pagar esse preço. Entendeu? Eu suporto isso. Então, o querer retamente tem a ver com estou disposto a pagar o preço disso aqui. Querer retamente você não pode ir ingênuo naquele teu querer. Eu posso arcar com as consequências dessa minha missão. Porque não dá para a gente ficar no mundo de um modo inocente, né? Ou seja, agir sem consequência. Não dá. Qualquer
coisa que você assumir, você vai ter consequência. Casa para vocês verem. Olha o tanto de coisa difícil que a gente tem que arcar, mas olha que tanto de coisa boa a gente também dá conta. Né? Engravida. Tão legal ser mãe, não sei o quê. Muito bom. Também, educar um filho não é uma coisa tão simples, né? Então, querer retamente implica em que eu creio para poder sustentar. Porque aí eu disse para ela assim, quando você assumir a presidência dessa chapa, tem que estar claro para você o que você quer com essa entidade. Onde você quer chegar com ela? Que sonhos você tem com essa entidade? Em que você crê? Olha isso. Em que você crê que essa instituição é capaz de alcançar através das ações que você vai empreender? Porque é isso que vai te sustentar nos momentos difíceis. Né? Então, quando a gente tem uma fé, uma crença, aqui tem dentro sentido, propósito, sabe? É isso que dá pra gente força quando, na execução do meu querer, as coisas estiverem difíceis. A missão. A missão, isso aí. Por isso que as empresas têm missão, não é? Tem que ter. Nós também temos a nossa missão reencarnatória. Nós também temos. A nossa missão como pessoa, eu, Ana Tereza, qual é a minha missão? E é uma coisa interessante. Quando eu tenho uma missão, mas eu não a cumpro, eu me sinto em débito comigo, não é com ninguém, não. É comigo que eu sinto esse débito. Eu sinto que tem alguma coisa que está faltando na minha vida, mas eu não sei exatamente o que é. É isso. Está faltando você dar espaço na sua experiência lá. Ana, querer e vontade, qual que é a diferença? Para os espíritos, mais especificamente Leon Denis, no livro Problema do... Muito bem. Vontade é diferente de querer no sentido do desejo. Né? Então, leiam esse querer aqui como vontade, não como desejo. Né? Aqui precisa ser vontade, porque desejo dá e passa, nisso que a gente fala. Os desejos, eles são muito ligados às questões imediatas. Né? Tomar um sorvete, ir à praia, fazer uma viagem, né? Querer emagrecer e tal. E são os nossos desejos. É bom tê-los, mas os nossos desejos precisam da direção da nossa vontade, senão a gente faz bobagem. Se a gente ficar só no desejo, cumprindo o desejo, a gente fica obsessivo. A gente fica obsessivo até com coisa boa. Por exemplo, eu tenho desejo de arrumar essa sala aqui. Coisa boa, mas para que você quer arrumar a sala? Para ficar arrumada. Não tá bom. Para ficar arrumada? Mas que motivo, não? Para que você quer arrumar a sala? Se você não tem resposta desse para quê, não vai prestar. Eu já contei para vocês da minha amiga do sofá branco? Já, então. Aquilo ali é desejo, né? Então, você precisa descobrir para que você está arrumando as coisas. Arrumar é ótimo, mas arrumar por arrumar não te leva a lugar nenhum. Você vai rodar em círculo? Não tá bom. Você falou da mesa e do sofá. Não, o sofá branco. Minha amiga do sofá branco. Não contei essa história? Então eu vou contar a história de novo para quem não escutou. Eu tinha, agora não tenho mais contato com ela. Não sei se ela é minha amiga. Ela tinha um sofá branco na sala. 2 filhos pré-adolescentes. Final de semana, luta atroz. Porque os meninos queriam comer batata frita em cima do sofá, Coca-Cola, botava pé em cima do sofá, viam na piscina, molhava o pé e pisava na grama, e o sofá de branco ficava marrom, e não sei o quê, uma brigalhada. Eu falei, amiga, mas que diacho, onde é que você estava com a cabeça quando você comprou um sofá branco? E todo sábado ou domingo estava ela limpando aquele sofá e arrumava aquele sofá, e arrumava, e limpava, brigava com os meninos, uma guerra titânica. Eles queriam comer nuggets, depois que comiam nuggets, passava a mão no sofá. E ela ficava enlouquecida com os meninos, não sei o quê. O marido já estava cansado daquele leão, o marido ele desistia dessa luta, ia pro jardim, deixava ela limpando o sofá.
E ela se sentia exausta, chateada e tal. Eu dei várias soluções para ela. Bota uma capinha preta nesse sofá, tira o sofá, dá o sofá. Né? Até que um dia eu perguntei para ela assim, mas me conta aqui assim, para que mesmo que você arruma essa capa? Você deita nesse sofá? Só para ela admirar. Gente, ela não deitava no sofá, não lia nem uma revistinha no sofá. E o que é isso? Esse sofá lindo, mas quase pedi uma foto do sofá. Esse sofá tão lindo, do jeito que você me fala, você não deita nele, não dá tempo, porque ela está o tempo todo limpando, arrumando, é o sofá, é isso aqui, não. E aí falei para ela, olha só que coisa legal que aconteceu. Eu perguntei para ela assim, mas para que você arruma? Resposta dela, para ficar arrumado? Não, essa resposta não tá boa. Para ficar arrumado? Por isso que eu falei, dá esse sofá. Dá o sofá para a vizinha, bota a capa preta, porque isso não é motivo para alguém passar todo domingo nesse inferno. Abrigalhada com as crianças, arrumando o sofá. Aí ela falou assim, você sabe que a minha avó amava a casa arrumada? Eu falei, é mesmo? E ela dizia que visitar ela com crianças tinha que ter 2 alegrias. Na entrada e na saída. Se fossem os meus, alegria e tristeza na saída. É mesmo? Nossa, então para ir para casa da sua avó não era mole não, hein? Porque as crianças tinham que ficar... mas os meus era alegria na entrada e na saída. E prelê, pão duro, eu falei, nossa, já entendi tudo. Para que você arruma esse sofá e essa sala toda? Para a vovó chegar. Só que vovó já faleceu. Então, às vezes, a gente mantém comportamentos repetidos porque eles nos aproximam de entes queridos. Tornamos a vida de todo mundo um inferno por causa daquilo. Eu falei, vovó lá no mundo espiritual não liga mais para sofá. Ela ligava quando ela morava aqui. É mesmo? Lá nem tem sofá, meu filho. Que tranquila. Ela está olhando para você e eu tenho certeza que ela gostaria de te ver feliz e não desesperada com esse sofá. Então, a sua avó não entra mais por aquela porta ali. A sua avó agora entra por essa porta aqui. E aqui, quando a gente abre essa porta, a sua avó vai entrar, você vai sentir uma alegria. Então, fecha o olho, lembra do rosto de sua avó, lembra quando vocês conversavam horas seguidas, quando você comia bolinho na casa dela, quando vocês faziam alguma coisa junto. É assim que você vai ter sua avó perto. Deixa os meninos olhar esse sofá, pelo amor de Deus. Deixa os meninos botar pé sujo no sofá, bagunçar, e você vai se sentir bem melhor. Assim. E isso é querer retamente. Tereza, deixa eu perguntar uma coisa. Você faz uma distinção entre crer numa coisa e ter fé. Crer e fé. Ela usou a palavra crer, tá? Mas é fé que ela está falando. Tanto é que ela fala aqui, fé reta. Então, esse crer aqui é fé. Não é dessa crença cega, não. Quando ela está falando desse crer real, essa fé, ela está falando da fé raciocinada. Tá. Ela fala aqui, né? Da fé aqui. Ela usou a palavra crer, que a gente já tem tantos significados, né? Esse livro é muito antigo. Então, fé reta e vontade reta. Então, vontade não é desejo. A vontade, ela opera sobre o desejo, porque a vontade nos liga ao para onde eu estou indo. Então, é assim, eu tenho desejo de arrumar. Vamos ver a minha vontade aqui? O desejo é de arrumar, a minha vontade. Para que arrumar? Para uma festa que eu vou dar aqui hoje à tarde. E eu vou ficar muito feliz dos meus amigos chegarem aqui, a gente ter lugar para sentar, a gente, né, ter aqui um lugar cheiroso, gostoso. Então, a vontade diz o que para o desejo? Arruma. Eu quero arrumar? Não sei por quê. Porque todo mundo arruma, eu arrumo também. Aí a vontade fica assim, oi? Não estou entendendo onde é que ela quer ir com isso. Então, a vontade diz, não, esse desejo não faz o menor sentido. Então, é a vontade que direciona os nossos desejos. Agora, quando a nossa vontade está doente,
como é que fica, né? Vontade doente é quando ela gruda no nosso desejo. Não tem diferença entre a nossa vontade e o nosso desejo. A gente tem que ter diferença entre desejar e ter vontade. São duas coisas diferentes. Para a vontade poder decidir sobre ele. Se cumpre o desejo ou se não cumpre o desejo. Se você não tem diferença entre vontade e desejo, a gente fica compulsivo. Desejou, tem que fazer, desejou, tem que fazer, desejou, tem que fazer. Eu não sei mais se é para fazer ou não, eu só faço. Né? Conversa com uma pessoa que tem compulsão, você vai entender o que eu estou falando. Ela não consegue lidar com limites, não suporta limite nenhum, fica frustrada, aborrecido, chateado, briga com você, briga com ela mesma, porque quer uma vida sem limite, porque entende que liberdade é isso. Então, fica compulsivo. Vontade grudada no desejo, acabou essa possibilidade de eu dizer até aqui deu, daqui para lá não deu. Né? Conheci uma mãe, outra história. Uma mãe que era escrava dos meninos, os filhos, os garotos. Então, ela fazia tudo para os meninos. O que acontece com a mãe que faz tudo para os meninos? Gente, me conta. Fica escrava. E quando não faz, fica culpada. Não tem saída. Ou faz, fica sobrecarregada. Se não faz, fica culpada. Então, fica compulsiva. Então, o que aconteceu com a vontade? Adoeceu, ficou grudou no desejo. Se a vontade não adoecida, a vontade saudável, que se separa do desejo, entende, eu estou aqui para educar os filhos, aí eu digo, não para ser escrava, não para ser culpada, né? E vou cumprir alguns desejos, outros não. Ah, mãe, se você não fizer meu pão, então eu não como. Meu filho, então você vai ficar sem comer. Porque você já tem mãozinha para preparar o seu pão e se organizar, não é? Mas você vai deixar eu ir para a escola sem pão? Vou. Claro que eu vou deixar você ir para a escola. Ele vai ficar uns 2, 3 dias sem comer pão, no quarto ele faz. Né? E é isso. Então, a vontade que se liga na finalidade da existência, que fala, que aponta para a educação que liberta, não é a educação que aprisiona, diz para o seu desejo, nananina, não, pode não continuar assim. Né? Então, vamos lá para o querer? Tô querendo. Vocês querem ir? Querem ir para o querer? Uma das razões do sofrimento humano é o querer equivocado. Aí, conforme a ilusão do prazer imediatista e alucinado, que elege o dispensável em detrimento do essencial. Quer o transitório e não o permanente. E para alcançá-lo, age segundo as tendências negativas, comprometendo-se moral e espiritualmente. Aí, quando o desejo vê que a vontade não vai cumprir, que a vontade fala assim, não tá bom isso não vou não. Ah, só hoje. Ah, uma vez só, né? Só agora. Ah, ninguém tá vendo. É rapidinho, né? Então a gente dá umas escorregadas nesse rapidinho, gente. Tanta escorregada, né? Esse querer equivocado escraviza o ser às paixões aí, cujas algemas o retém inexoravelmente aos efeitos infelizes da eleição. Para o seu prazer, o indivíduo quer o que não lhe convém, permitindo que o egoísmo se sobreponha aos interesses gerais, prejudicando todos aqueles que possam constituir-lhe impedimento ou provocar-lhe dificuldade. Querer retamente propõe métodos compatíveis com o objetivo da crença, foi o que a Letícia falou para a gente. O querer tem a ver com aquilo que eu creio. Os meios incorretos não são justificáveis quando usados para fins nobres, porque degeneram os ideais que devem permanecer pulcros. É nobre, reto, né? Então, assim, aquela história dos fins justificam os meios? Não. Você vai usar um meio inadequado para atingir um fim, mesmo que esse fim seja legal, esse meio aqui não te ajuda, não. Ah, você rouba, Robin Hood, não é isso? Ele roubava os ricos para dar para os pobres. A finalidade era legal, mas o meio continuava, é roubo. Né? Então, os meios não justificam os fins, não.
Então, a gente precisa compreender que o querer, ele tem que atingir os fins, tem que usar os meios adequados para conseguir. Tudo que tem a ver com trapaça, gente, em algum momento aquilo vai aparecer. Não adianta. A gente não engana a providência divina. Não engana. É isso. Então, né, a porta larga. Uma porta larga é tão gostoso. Por que não pode ficar na porta larga? Qual o problema da porta larga? É tão legal. Eu adoro as coisas da porta larga. Não, o problema não é a porta larga, é a consequência da porta larga. Né? E a gente preocupa com a porta larga. Mas é porque nós somos muito... Como é que eu vou dizer assim? Nós somos muito apaixonados por tudo que é rápido, né? Cura rápido, emagreça rápido, se cure rápido, para de sofrer agora. Tudo que diz para você é agora, nesse minuto, nesse segundo, nananã. Você está na farmácia. Olha, se você comprar esse remédio aqui, é tanto. Mas se fizer o cadastro, é menos. Aí a primeira coisa que a pessoa da farmácia fala é rapidinho. Rapidinho, eu vou ter desconto? Legal, eu faço também. Né? Então, se ela não falasse a palavra rapidinho, você não ia ficar. Não demora nem um segundo. É rapidinho. Então, nós somos encantados por tudo que é isso, agora. Só que a gente já entendeu que os valores espirituais não se alcançam rapidamente. Porque tem que vencer muito tempo em que a gente é viciado. Nós somos mesmo viciados, né? Se a gente se perguntasse assim, o que me faz fazer o que eu faço? O que me faz fazer o que eu faço? Gritar. O que faz você gritar? O que faz você chegar sempre atrasado? O que faz? Qualquer coisa, pensa. O que faz você fazer isso? Tem a ver com isso aqui, ó. Por exemplo, quem acredita em impunidade faz um monte de trapaça. Não é um crer reto. Mas vocês entendem o querer? Como é que se funda no crer? Se eu crio na impunidade, eu vou fazendo. Você pensa que essas pessoas que causam tantas lesões sociais não sabiam? Sabiam, claro que sabiam, mas acreditaram em algum lugar infantil na impunidade. Aí, quando vem a punição, se sente injustiçado. Então, a gente fica assim com medo de habitar esses lugares, sabe? Temos muito medo. Porque nós já habitamos lugares assim, né? Nós já habitamos isso também. Não são só eles, não. A gente também já habitou isso. Né? Que bom que a gente já estranha isso. Porque nós já achamos isso bom. Então, bem-aventurados os aflitos. Né? Porque se a gente já acha isso ruim, se a gente fica indignado, se a gente tem raiva, se a gente já fica com até medo de escorregar nesse assunto, é sinal que a gente já deu um passinho para fora da areia movediça. Então, seguindo aí. Sem o uso dos meios correspondentes, as realizações perdem a qualidade de que se devem revestir. As supostas facilidades, muito aneladas pelas criaturas, é uma forma de evitar os meios hábeis, complexos às vezes, que compõem o quadro do querer de maneira elevada. Vocês já viram essas pessoas que compram um diploma, né? Compra diploma. Compra diploma. Ou compra o ingresso para a universidade. Compra o, sei lá. Compra. A carteira de motorista antigamente era muito comum, agora não é mais tanto. Mas paga para tese, paga, né? É isso, né? E é uma crença que fala o quê? Que existem os privilegiados e os que não são privilegiados. E que o mundo é dos espertos. Isso é uma crença. Não é reta, graças a Deus. Né? O mundo é dos privilegiados, é dos espertos. Se você não é esperto, só lamento por você. É? O querer, que também não é reto, que também não é, pode até ter cara de uma finalidade nobre. Mas eu vou ser um excelente médico. Eu sou um excelente médico. Você comprou o diploma, enfim. Fins não justifica meio. O que acontece com o tempo? Alguma coisa naquilo não prospera.
alguma coisa naquilo não prospera. Lembra que eu já falei para vocês, assim, que é uma pirâmide? Quem pensa nisso aqui vive uma pirâmide, né? Trapaceia para chegar aqui, trapaceia para chegar aqui. Quando chega aqui, quem é que ele encontra? Mas quem trapaceou também. Não encontra os bobinhos aqui de baixo. Encontra aqueles que trapacearam tanto quanto você. Então você vai ser trapaceado em algum momento. Não tem erro, isso é matemático. Começa com 10, que vira 8, que vira 6, que vira 4, que vira 2. Quem vai para lá? Então, o que é que as religiões, o que a palavra de Jesus vem trazer? Vem mexer aqui, ó, nos valores da sua fé. Porque é onde tudo começa. Por que os 8 passos do Buda começam com a fé? Porque aquilo que você acredita é o que a sua vida será. Aquilo que você pensa, que você crê, é o que vai dirigir o teu querer e tudo mais que a gente vai ver aí. O viver, o se esforçar, o operar. Todos os outros passos dependem deste. Então, a finalidade das religiões bem intencionadas é mexer nos valores da nossa fé, do que a gente crê como verdade. Mexe nas nossas verdades. Então, quando a gente fala assim, seguir Jesus, pegar na mão de Jesus e vai, o que quer dizer isso? O que quer dizer quando Jesus diz siga-me? Não é seguir isso aqui, não é isso. Seguir é tomar essas verdades como minhas. Né? Quando ele fala assim, suave é meu jugo e leve é o meu fardo, jugo é isso. É esse conjunto de práticas espirituais que dão sustentação para as minhas ações. Isso é jugo. Né? Então, suave é meu jugo, o que ele está dizendo assim, é suave no sentido de que faz sentido, é suave no sentido de que isso é o nobre, o que é belo, o que leva a gente para lugares melhores. Isso faz com que o fardo da vida se torne leve. Se você tomar o jugo de Jesus, se você tomar esses valores como sendo seus, quando você lidar com as montanhas da sua vida, a sua maneira de lidar com aquilo vai ser bem diferente do que aqueles que não têm, que levam a vida material como se elas fossem únicas. Fica pesada a vida. Fica uma luta de poder, é infelicidade, falta de paz de espírito. Né? Então, suave é o jugo, leve o meu fardo, para a gente entender a vida como leve nesse sentido de você não sobrecarregar, tem a ver com os valores que você cultiva para si. Né? Continua ela aqui. Não que as realizações mais fáceis signifiquem desvio de meta. Elas ocorrem a miúde como é natural. Não deve se tornar regra geral, que desencoraje os demais que propõem esforço, persistência e sacrifício. Então, ela diz assim, tem coisas que vão ser leves, né? O tempo todo também, a vida não é só peso, né? Quem elege a montanha não evita a ascensão difícil, porque faz parte da aspiração que se sustenta interiormente. O ato de querer torna menos ásperos os desafios e as dificuldades. Querendo retamente difundir a mensagem de Jesus, Paulo aplicou os mais desgastantes esforços padecendo enfermidade, abandono, apedrejamento e quase morte, afirmando confiante: ai de mim se eu não pregar o evangelho, vivendo com sacrifício o ideal que eu abrasava. A preservação do querer com retidão rechaça as propostas ignóbeis, mesmo quando se apresentam como fórmulas salvacionistas e solucionadoras. Foi o exemplo que a Ângela deu. Pode ser salvacionista, pode ser excelente, mas o meio para conseguir, né? Aí agora a grande frase dela, né? O que não tem a chancela da retidão desmerece a qualidade da ação. Se não é reto a tua vontade, se não é reto a tua fé, esse caminho não está bom, não. Né? Jesus sempre quis retamente e sempre assim agiu, tornando a sua mensagem uma luz inapagável a varar os séculos, superando desfigurações, interpolações, adulterações lamentáveis. Quando se crê e se quer crer retamente, fala-se com a mesma qualidade de intenção. E essas palavras, conforme se refere ao Evangelho,
exteriorizam o de que está cheio o coração. Essa frase de Jesus, né? Então, daqui para frente é o falar reto. Então, vamos deixar para o próximo encontro. Eu queria só terminar falando um pouquinho, mas a gente vai continuar melhor no próximo encontro. Já tem me perguntado bastante, porque tem a ver com querer. Vocês têm ouvido falar bastante sobre narcisismo, né? Como a gente fala disso, né? Mas é sempre os outros, né? Isso. Mas todos nós temos. Todos nós. Todos nós. Por quê? Porque a gente tem uma necessidade básica que está no fundamento do narcisismo. Vocês conhecem a história do Narciso, né? Como é que Caetano Veloso fala? Narciso achar feio o que não é espelho, né? Então, narcisismo é isso. Qual é a necessidade básica que ele se fundamenta? É a nossa necessidade de sermos vistos. Todos nós precisamos disso aqui, ó. Sem a gente ser visto, ser percebido, a gente duvida se existe. Então a gente precisa de reconhecimento, a gente precisa de elogio, a gente precisa de qualificações, numa medida moderada. Então, esse lugar que a gente precisa tanto ser visto, ser elogiado, ser qualificado, é o nosso lugar, é a nossa parte, é uma parte psíquica nossa que a gente chama de narcisismo. Tá tudo, não tem nada de errado nisso. A questão é ser visto para quê? E o que eu faço para ser visto? Então, o que vai nos diferenciar, e o que pode até virar um transtorno, é quando isso está num grau imenso de necessidade de ser atendido. Há vidas totalmente transtornadas por isso. 100% do tempo a pessoa está ocupada com isso. O que vão achar dela? O que vão pensar dela? Como é que vai ser visto? Como é que vai ter? Não consegue pensar em outra coisa a não ser isso. Então, toda maneira de ser, toda maneira de falar, toda maneira de agir está em função disso. Porque eu preciso ser sempre visto na excelência. Então, nós temos sintomas de um narcisismo mal trabalhado. Quem tem medo de aparecer? É um sintoma de um narcisismo mal trabalhado. Porque é importante aparecer, nós precisamos aparecer uns para os outros. Mas se eu quero me esconder, se eu quero ficar encolhido, se a minha voz não aparece, se eu não quero ser visto mesmo, eu estou com o meu narcisismo aqui. Claro, porque eu só quero ser visto se eu tivesse a garantia de excelência. Né? Uma outra é uma modalidade dela. É uma modalidade dele quando esse narcisismo está mal colocado. Porque ele bem colocado, está tranquilo. Por exemplo, o que me permite aqui estar diante de vocês dando aula é porque psiquicamente eu tenho um narcisismo que garante isso. Né? Eu me sinto vista por vocês, eu me sinto bem, está tudo certo. Se eu não conseguisse habitar esse lugar, entrasse em desespero para habitar esse lugar, eu estou com uma questão em relação ao meu narcisismo. Né? Então, o problema do narcisismo é para que ser visto? Né? Então, a gente tem uma coisa que a gente pode pensar assim. Esse seu narcisismo, ele precisa estar a serviço do quê? O propósito, né? É interessante, tem muitos artistas que se colocam tímidos, mas precisam do palco para esse lugar, né? Então, isso. Então, quando o narcisismo ele está a serviço da vida, a serviço de Deus, a serviço do Cristo, a serviço de algo maior do que você, está bem colocado. Se ele tiver a serviço de algo maior, está ótimo. Agora, se ele estiver a serviço do ego,
Perdeu. Né? Então, quando a gente vai entendendo isso, tanto a timidez quanto a pessoa exageradamente exposta, é porque perdeu o a serviço de quê? Então, eu criei uma regra comigo e me ajuda muitíssimo. Toda vez que eu vou para algum lugar que eu preciso me expor, seja lá que tipo de exposição seja essa. Se eu for, sei lá, para uma audiência jurídica, se eu for conversar com o gerente do banco, ou se eu for dar uma aula, se eu vou fazer uma palestra, se eu vou gravar algum vídeo, eu penso, eu estou a serviço de quê nessa ação? Começa a ficar tensa, né? Ai, meu Deus, e se eu não falar direito? E se eu chegar na frente do juiz e falar bobagem, não sei o que lá, mas eu estou a serviço de quê? Se eu tiver a serviço, o nervoso vai continuar. Dá gastrite e tudo. Dá enxaqueca. Mas se eu pensar assim, não, eu estou a serviço de algo maior do que eu, que a justiça seja feita, o melhor há de se dar. Está tudo certo. Porque o narcisismo mal colocado, o ego só aceita o quê? Excelência. Para aceitar só excelência, ele precisa de garantias. Como não tem garantias de excelência, eu posso escolher não vou. Então eu vou fazendo esse processo que ela falou de timidez, de fechamento. Então eu não vou, não tem como garantir, não vou. Esse não que você fala o tempo todo é o seu ego que está dizendo assim, só vale a pena ir se for excelente, porque nós estamos a serviço de nós mesmos. Isso. Então, por que o Espiritismo diz que o egoísmo é a chaga da humanidade? Egoísmo. Egoísmo é quando as minhas ações estão a serviço de mim mesmo. As minhas ações, a minha vontade grudadona no desejo não me dirige a lugar nenhum. Então eu me torno exigente, estressado, só aceito esse, não aceito errar, não aceito crítica, então nem pensar. Você dizer para mim alguma coisa, mas não mesmo. Né? Então não aceito crítica, não aceito que me falem nada. Então a gente precisa olhar muito esse lugar da gente narcisista. Quando é que é um transtorno narcísico? Quando eu, egoicamente, entendo que o mundo precisa me ver 24 horas, o tempo todo a meu serviço. Então, um narcisista nunca vai conseguir admitir que ele é narcisista. Porque isso quebraria a sua crença. Né? Imagina se um narcisista admitir que ele é narcisista. Quebra a crença. Né? Então, se alguém começar a admitir que é narcísico, eu já dou parabéns. Pô, que espetáculo. Você já está percebendo que você faz isso? Tá ótimo. Porque o adoecido mesmo que tem transtorno narcisista não percebe de jeito algum. Todos estão equivocados. Todos. E não tem nenhuma preocupação com isso. É um coração indiferente. Por isso a sua maneira de relacionar é manipuladora, porque a maneira de se relacionar está a serviço disso aqui. Né? Não tem a ver com trazer bem-estar para o outro, para o mundo, ou qualquer coisa parecida. É um sofrimento muito grande, gente, não é pequeno, não. Não só para aqueles que convivem juntos, mas o próprio também sofre, porque não consegue compreender. E não adianta você explicar. É um dos transtornos mais difíceis da gente tratar. Tanto quanto o transtorno de personalidade são transtornos muito difíceis da gente tratar. Tipo assim, do psiquiatra desistir. Porque é quase sem saída. Porém, a reencarnação resolve essa questão. Sim, sim. Você vai reencarnar, porque tudo isso aqui tem origem numa carência abissal. É uma carência afetiva de alto porte. Esse buraco afetivo é muito grande, essa necessidade muito grande de ser visto, de ser amado, de ser adorado, de ser querido. O mundo tem que me ver, as pessoas precisam me ver. Isso é um desespero da alma, muito alto. Né? Nossa, quanto mais título tem que ter. Quanto mais coisa faz, nunca tá bom, nunca vai tá bom.
Então, o egoísmo é a chaga da humanidade mesmo. O outro nunca tá certo, né? De jeito nenhum. Que isso vai quebrar a minha crença de que sou eu o centro. Né? Você imagina isso 24 horas? Porque quando dorme, encontra com quem? Não encontra com a espiritualidade maior. Encontra com espíritos adoecidos, que confirmam a sua tese. Então você fica embolando nisso. Então precisa reencarnar para ir dissolvendo, até poder retornar a um estado mais natural. Muito tempo. Então, o grande trabalho está aqui, ó. Essa viagem egóica para cá é que é o nosso grande trabalho. Quais são os nomes técnicos que a Joana fala, né? É a viagem do ego para o self, né? Essa é a nossa grande viagem. Self é a nossa ligação com o divino, a nossa essência divina. Nós podemos e precisamos chegar lá, né? Então, tudo isso para compor o querer. Então, está muito estressado, está com muito medo de ser visto, nananana. Pergunta para você, eu estou a serviço de quê? Para você poder sair desse estado egóico, que é onde nos adoece, né? Onde nos deixa muito sozinhos. Vamos fechar a nossa aula de hoje?